Hoje, na abertura dos trabalhos dessa manhã, mas, presidente Mujica, Pepe, para os amigos lá do Uruguai. Muito obrigado pela sua presença aqui. Presidente Lula, dispensa apresentação. Eu já fiz referência a vocês dois hoje de manhã, vou pular, portanto, essa parte. Depois nós vamos fazer o lançamento do livro, é isso? Terminando aqui nós vamos entregar um livro a eles, enfim, fazer aqui a homenagem no final, mas queria aqui, ao dar as boas-vindas a vocês, dizer que nós traçamos como objetivo do Seminário Internacional nesses 2 dias, debater os desafios e as perspectivas da democracia e da participação cidadã nesse processo democrático, refletindo sobre valores e comportamentos, assim como identificando as tensões e os alcances da ação coletiva no desenvolvimento das nossas cidades. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muitas tensões, até mesmo de questionamento da democracia. Vocês, Lula e Mujica, tiveram papel fundamental nos processos de redemocratização, tanto no Uruguai como no Brasil, e também vocês instituíram canais diversos de diálogos sociais durante os seus mandatos, com muita participação, enfim. E nós queremos, nessa manhã, fazer uma provocação para vocês dialogar um pouco conosco sobre como vocês estão vendo o momento atual e quais os desafios e perspectivas para aprimorarmos o processo democrático na América Latina. A participação, ao nosso ver, faz muita diferença. Mas nós queremos aqui deixar essa provocação para o presidente Lula e o presidente Mujica, e neste momento passo, portanto, a palavra. Deixa eu terminar ali, né? Afinal de contas, né, Trevas? Vicente Trevas, meu grande amigo, bem-vindo aqui. Ontem tivemos, o presidente Fernando Haddad, à noite, fazendo uma bela exposição aqui, colaborando, entre os nossos também convidados palestrantes que estão aqui presentes, também mesas fantásticas. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos os palestrantes que colaboraram conosco aqui nesses 2 dias, meus agradecimentos, de forma muito especial. Então, nesse momento, passo a palavra para o presidente Mujica. Não sei se quer falar sentado, se quer falar aqui de pé, enfim. Fique à vontade, bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui. Amigos, tengo que hablar despacio para que pueda ser entendido. La democracia tiene enfermedades, como cualquier construcción humana. Pero como decía Churchill hace mucho, es la mejor porquería que hemos encontrado. Por lo tanto, no es camino ir hacia atrás, porque esa película la vimos. Es mejorar lo que hemos logrado. Y esto significa, la democracia requiere partidos. No hay democracia sin partido.
Los partidos son la voluntad colectiva de grupos humanos tras el intento y el sueño de construir cosas mejores. No hay hombres imprescindibles, hay causas imprescindibles. Por grande que sea un dirigente, nunca lo será tan grande si no tiene una columna de gente atrás que le dé fuerza. Pero además los partidos, los gobiernos administran el hoy. Los partidos pelean por el mañana, por la utopía, pero los partidos también se enferman en nuestras sociedades porque corren el riesgo de transformarse en agencia de colocación, de puestos, de acomodo personal, porque así somos los seres humanos y hay que luchar por partidos republicanos donde nadie es más que nadie y la gente, los dirigentes, aprenden a vivir como la mayoría del país y no como la minoría. Hasta Adam Smith, la economía era parte de la ética y de la filosofía. Cuando descubrieron la importancia del mercado, separaron la economía de la ética y de la filosofía. No se puede separar la economía del alma, de la ética, de la filosofía, de los sueños. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que soñar e imaginar y caminar hacia un mundo mejor. Es lo que le da contenido a nuestra vida, como individuo y como colectivo, como sociedad. Cuando dejamos de confiar y de creer, no nos queda otra cosa que el egoísmo, cada cual hacerla de él, y eso es el mundo individual, es la culminación del egoísmo. Por eso, no podemos cambiar el mundo, pero tal vez podemos cambiar un poco nosotros. Y si nosotros empezamos a cambiar, sobre todo los que están en los partidos, y se entiende que un partido no se viene a hacer plata, no se viene a enriquecerse, porque la riqueza que buscamos es cariño de la gente, no plata. Esto no es moralina barata, es para dónde va la vida. Hay gente que le gusta mucho la plata, que vaya al comercio, que vaya a la industria, que multiplique la riqueza y que pague impuestos. En la política no. En la política hay interés, sí, pero interés de cariño de la gente, porque el esfuerzo de la política es el sueño de que la gente viva mejor y no precisa compensación de plata material, porque eso no tiene precio. No todo es mercadería en el mundo.
No todo se vende, no todo se compra. Entonces, sobre todo la política de izquierda, progresista y solidaria. No se puede ser solidario sin compartir. Y como no podemos arreglar el mundo con el dedo, por lo menos vivamos como vive la inmensa mayoría. Las repúblicas se inventaron en el mundo para decirle no a los reyes, para decirle no a los señores feudales, para suscribir que nadie es más que nadie. Las repúblicas no se deben de enfermar de monarquía, no se deben de enfermar, no hay que confundir un presidente con un monarca. Tenemos que entender de que un puesto de administración importante no es otra cosa que un voto de confianza de la gente. Y tenemos que acostumbrarnos a participar, a tener independencia de criterio, a respetar y sobre todo, respetar al que piensa distinto. Porque si no, no podemos convivir. Pero tenemos que aprender una lección de la historia. Cuanto más dura sea la confrontación de las clases sociales que operan en una sociedad, más difícil es toda recuperación. No se debe de jugar con fuego, porque lo que se ha logrado en democracia no se puede tirar por la borda. Y cuando no se puede progresar porque el mundo nos impone dificultades en el intercambio económico, por lo menos tenemos que tener el acuerdo nacional básico de conservar lo que hemos logrado. Pero el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra es el hombre, porque vienen las nuevas generaciones que no tienen por qué recordar los dolores que hemos sufrido. Y surgen los tontos que se creen que tirando por la borda lo que hemos logrado, podemos tener un mundo mejor. Por eso, paciencia y militancia. Más que nunca, precisamos partidos progresistas y entender que si peleamos por la solidaridad y por compartir, tenemos que hacerlo mano a mano y boca a boca. Que los grandes medios nunca van a estar con la pata popular de la gente, porque los grandes medios son empresas, y esas empresas responden a otra manera de ver el mundo. Por lo tanto, para nosotros es fundamental la existencia de partidos, porque de a uno nuestra voz es muy débil. De conjunto pesamos. Y tengan paciencia. Yo sé que en Brasil se está jugando un partido que cuenta hacia la historia de toda nuestra América Latina. Llegamos tarde. Seguimos atomizados. El mundo se está organizando en bloques. ¿Cómo vamos a ir a discutir con China o con la Comunidad Económica Europea
o como Estados Unidos, cada una de las repúblicas latinoamericanas va a ser tratado con esos bloques gigantescos, o con la India. ¿Qué hacemos? No podremos. ¿Se dan cuenta, brasileros, la responsabilidad que tiene la Amazonia de juntarnos o no juntarnos, de someternos o no someternos? Pero no caigan en un nacionalismo exagerado. También ustedes llegan tarde. Nosotros, el resto de los latinoamericanos, los precisamos como el pan, pero ustedes nos precisan como el aire, porque juntos somos fuertes, atomizados, somos demasiado débiles. Con respecto a las ciudades, yo no voy a hablar. Soy campesino de alma. Pero quiero recordar que los mayas ya tenían control territorial, que una ciudad tenía una medida y había que construir otra a 10 días de marcha. El error más fantástico para la soledad humana dentro de la multitud lo estamos construyendo con las megalópolis. El hombre tiene una medida. El 90% de nuestra historia en el planeta hemos vivido con formas de grupos gentilicios. Con la aparición de la agricultura aparecieron las primeras ciudades y la historia de la civilización es lo mucho que pudieron gestar ciudades pequeñas, como las griegas, como las ciudades del Renacimiento, como las de la Liga Hanseática. Está por verse si las megalópolis son gestoras de civilización. Por ahora son nidos de narcotráfico, selva para el hombre y soledad, tremenda soledad adentro de la multitud. El urbanismo del futuro tendrá mucho que discutir. Por suerte yo me voy pronto, porque hay unos locos que están pensando en una ciudad de 100 millones de habitantes allá por China. Y bueno, creo que el hombre tiene una medida y una convivencia, y nada mejor que conocerse, que caminar por la calle, que limpiar la vereda y hablar con la vecina, de chusmear y conocer el barrio, de no sentirse solo y aparte, de no caerse en una esquina y nadie lo conozca. Nada como la intimidad humana, pero eso tiene una medida. Por eso creo que los partidos y las organizaciones sociales pueden contribuir a crear comunidad adentro de la multitud. Termino. Para los aymara pobres, pobre es el que no tiene comunidad. Puedes vivir adentro de una ciudad gigantesca y estar más solo que un hongo. Y no hay peor castigo que la soledad. Gracias. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, amigo Mujica. Trouxe aqui algumas conclusões muito interessantes, especialmente nesse momento de grande ataque que passa o processo democrático, os partidos políticos de esquerda, enfim. E ele traz, não há democracia sem
pessoas, sem gente e sem partido político, né? Então, nós temos aqui também, não há homens imprescindíveis, mas ideias imprescindíveis. Por ideias, as pessoas lutam, vão às ruas, vão aos movimentos. A importância dos partidos, dos movimentos sociais e, acima de tudo, da militância, né? Então, a militância é que a gente faz uma grande homenagem nesta manhã, né? Uma salva de palmas a todos os guerreiros e guerreiras no processo democrático brasileiro. E agora vou passar a palavra a esse grande companheiro, presidente, que seguramente na nossa história, a nossa maior liderança política que nós construímos. Então, com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Lula, por favor, fique à vontade. Quando der 1h30, eu te aviso para você encerrar. Nós não estamos com pressa, né, pessoal? Querido companheiro Pepe Mujica, grande companheiro, ex-presidente da República Oriental do Uruguai, muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse evento. Companheiro Luiz Marinho, nosso querido ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ex-presidente da CUT, ex-ministro da Previdência, ex-ministro do Trabalho, prefeito de São Bernardo do Campo e, logo, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Extraordinária a tua decisão de fazer um seminário com o título Participação Cidadã, Gestão Democrática e Cidade no Século XXI. Esse é um tema que o nosso partido tem o que ensinar. Esse é um tema em que os prefeitos do PT, ao longo desses 35 anos, construíram história. Não é, querido Trevas? Construímos história. Meu querido companheiro Arthur Quioro, nosso querido ministro da Saúde, não sei se é verdade que defendeu a CPMF, mas a verdade é que ela não deveria ter sido tirada. Foi tirada. E você deveria pedir para os governadores reivindicarem, para os prefeitos reivindicar, porque eles precisam de dinheiro para a saúde. Minha querida companheira Miriam Belchior, companheira, sabe, especialista em gestão pública e hoje presidenta da Caixa Econômica Federal, uma instituição que financia duas coisas importantes nesse país. Primeiro, cuida da poupança do povo pobre do país, cuida do fundo de garantia do povo trabalhador desse país, que eu espero que os juros aumentem para o trabalhador, e cuida de financiamento habitacional e cuida de saneamento básico. Meu querido Frank Aguiar, vice-prefeito de São Bernardo do Campo, que também é um grande cantante, viu, Pepe? Se um dia quiseres ouvir música nordestina, Frank Aguiar é um grande cantante e pode cantar até em espanhol, se for o caso. Querido companheiro Vicentinho, deputado federal, também ex-presidente do sindicato, também ex-presidente da CUT, deputado federal. Querido deputado federal, companheiro mentor, que está aqui presente, companheiro Carlos Aratini, também deputado federal.
nossa querida companheira Ana do Carmo, deputada estadual, nosso querido Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual, nosso querido companheiro Luiz Turco, deputado estadual, nosso querido Alencar Santana, deputado estadual, nosso querido Carlos Grana, só não foi ex-presidente do sindicato, mas também o companheiro metalúrgico, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e prefeito de Santo André, e a sua querida companheira Fátima, querido companheiro Azaninha, vice-presidente do PT, companheiro Paulo Aires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que esteve ontem em Belo Horizonte na abertura do Congresso da CUT, estivemos juntos, querido Rafael Marques, presidente do Sindicato do Metalúrgico do ABC, querido companheiro Gilmar Mauro, companheiro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, querido companheiro Cláudio Capelli, reitor da Universidade Federal do ABC, e eu vou dizer aqui de público, Klaus, que eu tinha falado com o Marinho, falei com você, o Pepito já está com 80 anos. Quantos anos tem ele, Pepe? 80? Então é preciso que a gente dê um título de doutor honoris causa da Universidade Federal do ABC para o companheiro Pepe Mujica, que certamente será bom para ele, mas certamente será muito melhor para o currículo da universidade ter um personagem como esse com o título de doutor honoris causa. Quero cumprimentar a minha companheira Marisa, quero cumprimentar a companheira do Marinho, quero cumprimentar as mulheres aqui presentes, os homens também, nosso querido Suplicy, sabe, que chegou. Quero cumprimentar cada secretário municipal, cada secretário de governo. A nominata foi me feita aqui, como não tem mais estrutura para fazer a nominata, Marisa, aqui vai sendo pego a olho aqui. Se faltaram pessoas que eu não citei aqui. Vlamir Pracidelli, federal, e deputado Paulo Teixeira acabou de chegar. Não, Paulo Teixeira acabou de chegar. Acabou de chegar e o Vlamir Pracidelli, deputado federal. E o Barba. O Barba também está aqui, chegou. Quem mais, Marinho? Gente, olha, é o seguinte, considere-se todos, sabe, citados aqui na minha nome. E a prefeitada, Fernão Dias? Os prefeitos, nós temos um prefeito de Bragança que ele chama-se Fernão Dias. E ele diz que eu só chamo ele de Vianchieta, de Dutra. Então, obrigado pela presença dos prefeitos aqui. A nominata eu só tinha o Marinho e o companheiro Grana. Talvez a pessoa que fez a nominata seja puxa-saco dos dois e colocou só o nome dos dois. Marinho, eu costumo fazer ao governador de Santa Fé da Argentina, um companheiro conferencista que vai participar aqui do ato. Bem-vindo, querido. Ô, Pepe, eu tenho adquirido o hábito de tentar fazer os discursos por escrito para controlar o meu tempo. Porque sabes tu que nós latinos falamos demais. E muitas vezes nos empolgamos com o tema e esquecemos que tem outras pessoas, tem outras atividades, e as pessoas são sempre generosas, batem palma, sabe, gritam, mas daqui a pouco as pessoas começam a gritar que estão com hambre, e aí nós outros teremos que parar. O tema é um tema próprio para o momento que nós estamos vivendo. E vou repetir: participação cidadã, gestão democráticas e cidade do século XXI. Eu queria começar dando uma explicação a vocês. O Pepe estava
emocionado, entusiasmado, porque ele foi na UERJ na quinta-feira e todo mundo viu pela imprensa que foi um sucesso extraordinário, mas o que ele não esperava, que foi mais sucesso, é que uma muchacha de menos de 20 anos se aproxima de Pepe e fala: Pepito, por que não te casas comigo? E ele, como conhece bem a sua mulher, em nenhum momento ficou em dúvida. Já disse: não, eu sou casado, e muito bem casado. Mas, de qualquer forma, pegou o endereço da muchacha. Bem, eu queria, depois dessa brincadeira com o Pepe, dizer, Pepe, que você está numa cidade, numa região, na verdade, uma região muito importante do país. Uma região economicamente considerada rica, socialmente com muitas deformações, e você está numa cidade, ao lado de um prefeito, e aqui tem centenas de companheiros que construíram a história das lutas populares, das lutas sindicais e da luta do PT nesses últimos 35 anos. Foi nessa cidade, Pepe, que em 1975, por mérito e obra da categoria metalúrgica, que surgiu o novo sindicalismo no país, que fez a revolução no nosso sindicalismo. Daqui, dessa cidade, desse sindicato, saiu a CUT, a mais importante central sindical da América Latina, se não uma das maiores centrais sindicais do mundo. Aqui foi criado o PT. Há 35 anos, nós tivemos a ousadia de propor a ideia de que os trabalhadores teriam que se organizar num partido político. E resolvemos, então, construir o Partido dos Trabalhadores. Na época, nós enfrentamos muita adversidade, porque tinha muitos partidos de esquerda, alguns na clandestinidade, que se achavam os representantes dos trabalhadores. E o PT, então, surge como se fosse um partido divisionista. Ou seja, nós estávamos dividindo o que não existia, porque não existia Partido dos Trabalhadores nesse país. E eu descobri isso quando eu fui no Congresso Nacional, em 1978, porque o governo da época fez uma lei para criar as categorias essenciais, que eram as categorias que não podiam fazer greve. Professores não podiam fazer greve, frentista de posto de gasolina não podia fazer greve, bancários não podiam fazer greve. E nós fomos nos insurgir contra essa lei. E ao chegar ao Congresso, percorrendo os gabinetes dos deputados, eu descobri que não tinha trabalhador no Congresso. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente quer que aconteça uma legislação favorável aos trabalhadores se a gente não tem ninguém aqui? E aí, dessa forma simplista, nunca tinha lido o Manifesto Comunista, portanto não foi ele que me orientou a criar um partido político. Daí, a necessidade da sobrevivência no mundo real me fez tomar consciência que era preciso criar uma organização política, porque não era possível, como sindicalista, ficar todo santo ano fazendo greve, reivindicando melhores condições de vida, e na eleição eu elegia o meu patrão para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser governador, para ser senador e para ser presidente da República. Era uma coisa muito simples, Pepe. E não foi fácil, porque a gente pensa que as coisas são mais fáceis. Aqui tem muita gente que sabe quantos domingos a gente ia para a rua, qualquer esquina aqui nessa cidade, com um carrinho com megafone,
gritando: olha, nós estamos criando um partido dos trabalhadores, quem quiser se filiar, vem se filiar. As pessoas não acreditavam, as pessoas não se filiavam. E nós criamos um partido. Eu fui candidato a governador, Pepe, em 82. Eu achava que eu ia ganhar, porque o PT era uma novidade. O PT, sabe, naquele tempo as meninas me pediam em casamento, como pediram você agora. Aonde a gente chegava, a gente era um sucesso no interior de São Paulo, que eu tinha a nítida impressão que eu ia ganhar as eleições. Nós éramos a novidade do mundo político, ou seja, o que a juventude participava das nossas coisas era uma coisa extraordinária, além do que eram os trabalhadores que estavam pela primeira vez disputando o poder nesse país. Maior decepção. Eu fiz um comício no Pacaembu, que aqui tem gente que estava no Pacaembu. Comício extraordinário, encerramento da campanha. Eu saí de lá, tinha um jornal que publicou uma pesquisa. Lula tem 10% dos votos. Eu já falei, esse jornal é da burguesia. Esse jornal está mentindo. O patronato não quer que eu ganhe as eleições. E não é que eu só tive 10% mesmo. Eu fiquei frustrado, eu fui o quarto colocado. Eu pensei que o mundo tinha acabado. E aí eu conto para todo mundo. O Fidel, que nunca tinha disputado uma eleição na vida dele, o Fidel me deu conselho político e eleitoral. Eu fui em 85 a Cuba conversar com o Fidel e eu estava desanimado, eu não estava mais a fim de ser candidato a nada. E o Fidel fala assim para mim: ô Lula, você conhece algum lugar do mundo que um operário já teve 1.250.000 votos? Não tem na história da democracia um operário que teve 250.000 votos. 1.250.000 votos. E aí eu voltei de lá entusiasmado, achando que eu era grande mesmo. Aí eu falei, já que o Fidel disse... Aí eu voltei, eu fiquei pensando, esse Fidel é um metido, porque ele nunca disputou eleição, nem para a juventude socialista lá em Cuba, como é que ele vem dar palpite? O dado concreto é que a perseverança e o ímpeto de luta desse povo fez com que a gente criasse, em pouco tempo, o partido de esquerda mais importante da América Latina, o maior partido, e que a gente pudesse chegar ao poder com 20 anos de existência desse partido. E que a gente conseguisse fazer uma revolução, sabe, silenciosa nesse partido. E só conseguimos fazer isso, Pepe, por conta das nossas prefeituras. Foram as nossas cidades. A primeira que nós ganhamos em 1982, a primeira, que foi Diadema, com a vitória do companheiro Gil, que nos ensinou a criar uma coisa chamada modo petista de governar, que fez ensinamento nesse país, sobretudo com a construção do orçamento participativo. El presupuesto participativo. Eu estou falando espanhol para que tu me entendas bem. Pois bem, o orçamento participativo foi uma revolução, eu diria, de comportamento e de cultura nesse país. Porque pela primeira vez na vida pública desse país, o povo humilde era chamado para ir numa reunião com os secretários da prefeitura e com os prefeitos discutirem cada prioridade do seu bairro, cada prioridade da cidade. E votavam, e aprovavam, e cobravam. E no ano seguinte, estava lá outra vez os secretários, o prefeito. Aqui eu poderia citar a Miriam Belchior como uma iniciante desse processo aqui no ABC, mas a mulher do Marinho é especialista nisso. Além de outras coisas, só faz isso.
Ou seja, fazer orçamento participativo, chamar o povo a participar, discutir os planos plurianual. Ou seja, é a coisa mais cidadã, do ponto de vista gerencial de uma cidade, que acontece nesse país, é o processo estabelecido na maioria das cidades do PT. E isso incomoda muita gente. Incomoda porque o PT vai dando esses exemplos e vai obrigando as pessoas a cobrarem de outros prefeitos e vai ficando desagradável. O povo não tem que dar palpite. O povo não tem que saber das prioridades. É o prefeito que sabe. Aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas deixavam para fazer as obras no último ano, porque eleitoralmente interessava, sabe, fazer a grande ponte, o grande viaduto, o grande túnel, a grande coisa no último ano eleitoral. Não precisava acabar, era só começar a obra. E o PT mudou esse padrão. Eu não sei se há hoje um acompanhamento real do partido em função do cumprimento desse compromisso do PT. Mas o PT tem companheiro Padilha, por favor. Companheiro Padilha. O Padilha, Pepe, foi ministro da Saúde, da presidenta Dilma, foi ministro de articulação política no meu governo, foi candidato a governador, como eu não foi bem sucedido, e agora ele é secretário da Saúde da cidade de São Paulo. Pois bem, eu, falando essas coisas do PT, eu quero que fique registrado que esse partido mudou a cultura administrativa das cidades no nosso país. E está mudando a cultura dos estados também. Eu vim de Minas Gerais ontem, e o companheiro Pimentel dividiu o estado, acho que em 19 áreas, e nessas áreas o orçamento do estado está sendo discutido com essas pessoas, sabe, com essas regiões, além de discutir um modelo de desenvolvimento para cada região. E isso, obviamente, que vai fazer a diferença, sabe, no resultado final do governo do companheiro Pimentel, e isso vale para a Bahia, vale para o Ceará, vale para o Piauí. Ou seja, vale aonde o PT governa. Se alguém pergunta para mim, Pepe, qual foi o maior legado que eu deixei na minha passagem pelo governo deste país, eu não tenho medo de dizer que foi a relação que o governo estabeleceu com a sociedade e a relação do governo com o movimento social. Acho que se juntar todos os presidentes da história do país, todos eles juntos, em 100 anos, não fizeram 10% das reuniões que nós fizemos com o movimento social nesse país. Aqui a Mília ajudava a coordenar, o Marinho, quando estava no governo, ajudava a coordenar, o Padilha ajudava a coordenar. Foram 74 conferências nacionais. 74 conferências que começavam no município, do município tirava-se delegado para ir para o Estado, do Estado tirava-se delegado para ir para Brasília. E foram 74 conferências que definiram as políticas públicas que nós implementamos neste país. Ou seja, as políticas não eram do governo, as políticas eram da sociedade brasileira que tinha ajudado a construir um novo comportamento. E isso faz a diferença quando o governante não se acha superior aos governados. Um governante não tem que ter preocupação de convocar as pessoas para ensinarem o que ele tem que fazer. Um país do tamanho do Brasil
Não é possível ninguém governá-lo a partir de Brasília. Não é possível que a gente não tenha noção da mega diversidade cultural, econômica e social deste país. E que, portanto, a gente não perde tempo ouvindo. A gente ganha sabedoria ouvindo as pessoas que nunca falaram vir dizer para a gente o que tem que ser feito nesse país. No Palácio do Planalto, quando eu era presidente, um dia, só para desmoralizar os preconceituosos, nós fizemos uma reunião com todos os portadores de deficiência visual com os seus cães-guias. Porque tinha uma briga em Brasília se os cães-guia podiam entrar em metrô ou podiam entrar em shopping. Eu falei, eles vão entrar no palácio, porque se entrar no palácio, eles podem entrar em qualquer lugar desse país. Os rancenianos entraram pela primeira vez num palácio na vida em Brasília. E pelo fato, Pepe, pelo fato de eu reunir os rancenianos dentro do palácio e beijar cada companheiro mutilado, todos eles choravam porque nunca uma autoridade tinha chegado perto deles. O palácio continuou recebendo príncipes, continuou recebendo empresários, continuou recebendo o presidente da República, mas aquele palácio passou a receber a sociedade brasileira. O movimento LGTB, o movimento do sem-teto, o movimento do sem-terra, o movimento do sem-carro, o movimento do sem-televisão, o movimento do sem-mulher, o movimento do sem-namorado, ou seja, quem quisesse ir lá falar, podia falar. É por isso que eu tenho a orelha meio caída, de tanto ouvir. Eu falo muito, mas eu ouço muito. E não existe outra possibilidade de um prefeito, um governador, um presidente ser bem-sucedido em qualquer lugar do mundo se ele não ouvir a sociedade. Ele tem que ouvir a sociedade muitas e muitas vezes. E às vezes mais que uma vez. Nesse país, Pepe, neste país, os presidentes da República não se reuniam com reitores. Reitor era uma pessoa abominável. E olha que os presidentes todos eram professores universitários. O único anarfa sou eu. O restante todos eram reitores. E não se reuniam com reitores exatamente com medo do reitor reivindicar alguma coisa. Os presidentes não se reuniam com prefeitos. Os prefeitos iam para Brasília, não eram recebidos quando não colocavam cachorro policiais para tomar conta da traseira dos prefeitos. E nós passamos a mudar essa lógica. Passamos a mudar, sabe, com a consciência de que ser presidente é apenas uma função. Você está exercendo uma função que tem prazo de validade. Você sabe a hora que entra e sabe o dia que termina. Então você não tem que tratar o cargo de presidente como uma coisa absoluta, como, sabe, sabe com quem você está falando? Eu sou a presidente, eu sou o presidente, eu sou o rei, eu sou o prefeito, eu sou a prefeita. Não. Sabe, a capacidade que esse menino tem que ouvir é porque ser governador, neste começo do século XXI, é fazer reparação nos estragos que foram feitos nas cidades brasileiras nos anos 60, nos anos 70, com a ocupação das grandes cidades. Na verdade, é quase que um processo de restauração. Porque neste país, nos anos 70 e nos anos 80, com o êxodo rural, sabe, com o empobrecimento do Nordeste, com a vinda de todo mundo para o centro-sul do país e para as capitais de cada estado, os pobres foram ocupando os únicos lugares que restavam para ele. Os mangues,
às beiras de córregos e às encostas dos morros. E foram sendo construídas as grandes favelas desse país. E hoje qualquer prefeito que entrar, ele vai gastar mais dinheiro tentando reparar a desgraça feita há 30 anos atrás do que os projetos novos que ele tem que construir para o futuro. Então, pensar as cidades do século XXI, pensar na participação cidadã das pessoas, é o que nós estamos tentando construir numa cidade como essa daqui. Pepe, eu acho que isso faz a diferença. Isso faz a diferença porque uma dona de casa que nunca participou de uma reunião de nada, que nunca foi convidada para nada, de repente recebeu um convite para ir numa reunião e ela tem o direito de dizer se vai ter uma escola na cidade dela, no bairro dela, se vai asfaltar uma rua, se vai ter uma clínica médica, se vai ter um hospital, é algo inusitado, que em nenhum lugar deste país acontecia antes do PT chegar ao governo. Ora, já fizemos tudo? Não. Estamos apenas começando e falta muita coisa para a gente fazer. E nesse momento em que o PT passa por um processo de criminalização, como talvez só tenha acontecido com o PCB nos anos 40, é importante que a gente tenha clareza. Esse companheiro Rafael Marques, esse companheiro Paulão, companheiro Gilmar Mauro, companheiro Marins, companheiro do PT. Esse é o momento do PT levantar a cabeça outra vez e ir para a rua como a gente foi no começo para a gente fundar o PT. Eu fico pensando que há um certo incômodo nesse país. E eu não tenho sabedoria para entender tudo o que está acontecendo. Há um certo ódio emocional. Há uma irracionalidade emocional. As pessoas não discutem como a gente discutia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. As pessoas estabeleceram uma divisão na sociedade. E aqui nesse Estado, ela é mais forte. Aqui nesse Estado, é quem é do PT e quem não é do PT. E por aí vamos tentar demonizar quem é do partido. As pessoas têm razão. Pode ser que alguns tenham razão em algumas críticas. Mas do que vem esse ódio? Aqui deve ter muita gente aqui, deve ter que psicólogo, analista, deve ter um monte de gente aqui. Por favor, nos ajude a dar resposta nisso. No divã, tente descobrir isso e quebra o segredo e conta para a gente o que está acontecendo. Porque há uma irracionalidade. Eu fico pensando assim, será que uma parte desse ódio demonstrado contra o PT é porque as empregadas domésticas conquistaram mais direitos? Eu fico pensando, ou seja, porque nós fomos para a rua, eu disse ontem na CUT, Paulão, nós fomos para a rua sempre à procura de conquistar alguma coisa para melhorar as pessoas. E eu acho que essas pessoas estão vindo para a rua para desfazer as melhoras que nós conquistamos ao longo desses anos todos. Porque eu fico imaginando, é o seguinte, durante 12 anos, o salário mínimo aumentou nesse país. Durante 12 anos. Durante 12 anos, nós colocamos mais gente na universidade do que eles colocaram num século. Durante 12 anos,
nós fizemos mais ascensão social da população do que eles fizeram em 500 anos. Só para você ter ideia, Pepito, eu te perguntei, quando é que o Uruguai teve a primeira universidade? E o Pepe me disse, a primeira universidade no Uruguai foi feita há 180 anos atrás. E a segunda foi ele que fez. Eu vou te falar, Pepe. Eu vou te falar o comportamento de uma parte da elite brasileira que governou esse país. Primeiro, eles sempre deram de barato que a maioria da população tinha nascido para ser pobre, tinha nascido para trabalhar e que não precisava estudar. Estudar era coisa de poucos. Sempre trataram desse pressuposto. Porque, veja, se não fosse assim, o que explica que Colombo descobriu a República Dominicana, a América, em 1492, que ele chegou a Santo Domingo? Em 1507, Santo Domingo já tinha sua primeira universidade, 15 anos depois. O que explica o Peru, em 1550, já ter a Universidade de São Marcos? O que explica a Bolívia, em 1640, já ter a sua primeira universidade? E o que explica esse imenso país só ter a sua primeira universidade, enquanto universidade, em 1922? Ou seja, enquanto o Peru teve 50 anos depois da descoberta, o Brasil teve 420 anos depois da descoberta. Ou seja, o pressuposto era exatamente o do que universidade é para poucos. Não é para todos. E é por isso que não faziam. E veja a ironia do destino, Pepito. Eu tenho um curso primário e um curso de torneiro mecânico. Eu sou o menos letrado das pessoas que chegaram no governo. Entretanto, eu vou passar para a história como o presidente da República que mais fez universidade na história do país, que mais fez escola técnica na história desse país. Nesses 12 anos de governo, nós fizemos 18 universidades federais novas e fizemos 173 extensões universitárias. E me parece que já estamos com 455 escolas técnicas. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140. Em 12 anos, nós fizemos 455 escolas técnicas neste país. Então, essa participação cidadã, Pepe, incomodou alguns. Porque você sabia que tem gente pobre do Brasil indo passar férias em Montevidéu? Em Bariloche? Sabia que tem brasileiro na Argentina, quase que mais do que argentino mesmo? Ou seja, os pobres passaram a andar de avião, Pepito. Ninguém quer andar mais de ônibus. Mas querem viajar de avião, é um direito deles de andar de avião. E aí, aqueles que andavam dizem, o aeroporto parece uma rodoviária. É porque no tempo deles, o aeroporto parecia um cemitério. No nosso tempo, parece uma rodoviária, assim de gente. É gente que não sabe nem subir no avião, que não sabe... Uma vez eu peguei o avião, tinha uma mulher com a banheira, a porta aberta, porque não sabia usar, estava com medo de fechar o banheiro e não conseguia abrir. Ora, essa gente teve uma ascensão neste país que incomodou. Ontem eu lembrava um caso. Ô Pepe, imagina o seguinte, uma senhora daquelas que estava acostumada a ter uma vida só ela boa, ela ia no restaurante, estava vazio, tinha 30 mesas, só tinha 3 ocupadas, era maravilhoso. O garçom tinha mais tempo para dedicar para ela.
Era na sexta-feira, ia no jantarzinho comer uma comidinha lá no centro de São Paulo, colocava um perfumezinho, sabe? E na segunda-feira ela percebe que a empregada doméstica dela vem com o mesmo perfume que ela usou na sexta-feira. Ela fala, porra, não dá. Não dá. É demais. Veja, é demais. Tem muita gente se metendo no nosso espaço. Sabe? E depois na academia. Sabe qual foi a coisa maravilhosa que nós descobrimos nesse país? É que as pessoas gostam de ser bonitas, as pessoas gostam de se tratar. As mulheres pobres gostam de fazer a unha, de fazer o cabelo, fazer não sei das contas, puxar coisa para cá, puxar coisa para lá. Ora, meu Deus do céu, mas é verdade, eu não conheço na história da humanidade alguém que fez opção para ficar feio, e mal vestido e maltratado. As pessoas querem ficar bonitas, querem estar lorde, querem estar... Ora, mas isso é uma ascensão que todo mundo tem que ter. Na Argentina, certamente, foi assim, com a ascensão do povo da Argentina no tempo do Perón. No Uruguai, certamente, nós tivemos esse problema, quando os pobres começam a frequentar um cinema que era só dos ricos, quando os pobres começam a visitar o teatro, que era só de alguns, quando começam a visitar os parques da cidade, que era só de meia dúzia. Ah, eles preferem levar o cachorro dele para fazer cocô do que ver uma mulher pobre com uma criança passeando no parque. É assim que é a verdade nesse país, é assim que é o preconceito nesse país. Eu vejo. Aliás, na Argentina, tem uma avenida bonita na Argentina, Gramada, que de vez em quando eu não sei como é que pode uma pessoa sozinha carregar 50 cachorros, sabe? E vai todos aqueles cachorros, e como o cachorro não sabe se limpar e não sabe colher, sabe? Vai ficando lá na praça. Então, gente, será que é isso que despertou tanta ira contra nós? Eu fico pensando se é isso, eu não sei se é isso. Eu não sei aonde a gente também errou. Sabe? Aqui neste país, antes da gente chegar no governo, Pepe, uma mulher pobre ia no açougue de sábado, ela comprava 2 pés de frango para levar para casa. 2. Tá certo que frango só tem 2. Mas ela podia comprar 4. Mataria-se 2 frangos. E de repente o povo começou a comer outras coisas. O povo começou a comer. Tá certo que a carne está um pouco cara, está baixando agora, mas está cara. Mas a verdade é que o povo começou a comer carne de primeira. Até carne importada do Uruguai. As pessoas começaram a comer, a ter acesso àquilo que todos nós queremos. Eu quando era metalúrgico, eu ficava pensando, por que a gente faz carro e eu não posso ter um carro? A gente trabalha por outro tempo. E aí, quando o pobre começa a ter carro e compra carro, já vem esse Lula, a avenida está cheia, sabe? Tem um monte de jardineiro, de pedreiro com carro. Eu quero é que tenha mais carro. Se eles estiverem incomodados, deixa um deles na garagem e pega o ônibus. E deixa o povo andar de carro. É a primeira vez que eu vejo estabelecido nesse país o discurso da luta de classe de cima para baixo. Não são os de baixo que querem a luta de classe aqui. É os de cima, por puro preconceito. Então eu fico pensando, sabe, como é que a gente vai construir uma participação cidadã e mudar a forma da cidade se a gente, Marinho, não começar além das obras que a gente faz, além dos viadutos, das pontes, das casas, sabe, dos piscinões que a gente faz para evitar enchente, o que a gente tem que fazer? Qual é o tipo de política que nós temos que fazer? Eu acho que o ser humano, ele é 70% emoção e 30% razão. E como eu acho que existe uma irracionalidade emocional, eu acho que nós precisamos começar a discutir um pouco alguns outros valores que a gente não dá muita importância. E eu acho
que nós temos que colocar na ordem do dia a questão da educação nesse país. Nós temos que recuperar os séculos que nós perdemos pela frente. Mas pensar em educação é a gente analisar corretamente o Plano Nacional de Educação que foi aprovado e que foi sancionado pela presidenta Dilma e que tem plano de metas até 2024, Marinho. E o que nós precisamos fazer é que, ao invés de um munícipe ficar dentro de casa xingando o prefeito porque a escola não está boa, nós temos é que fazer com que cada mãe, cada cidadão que mora num bairro, tenha a obrigação com a escola do seu filho, tanto quanto tem o prefeito da cidade. Por isso, é preciso mudar. É preciso mudar. Por que no começo do ano letivo, no primeiro dia de aula, todos os pais não vão um domingo na escola para saber aonde é que seu filho vai estudar, qual é a carteira que ele vai sentar, qual é o lugar que ele vai praticar esporte, qual é o banheiro que o filho dele vai usar? Por que não vai? Por que a diretora não convoca os pais para comprometer a mãe e o pai com o acompanhamento da educação do seu filho? E quem é que pode fazer isso é o PT. Quem pode fazer isso é o PT. E eu achei extraordinário esse plano de meta, porque eu acho que o PT pode ser o partido que mais vai ter medalha de ouro no cumprimento do plano de meta. Porque aí nós vamos ter que provar, Miriam, coisas para nós mesmos. Quando você chegar numa cidade, você vai perguntar para o prefeito: e aí, prefeito, como é que está a educação na sua cidade? O Donizete, por exemplo, que está aí, o nosso prefeito de Mauá. Como é que está a educação do Donizete? Aqui em Mauá está fantástica, aqui está extraordinária. Onde é que estuda teu filho, Donizete? Se ele não tiver nessa escola extraordinária, é porque ela não é tão extraordinária. Não é verdade? Como é que eu posso... A educação aqui é fantástica. Onde é que está teu filho? Está na particular. Aí não é tão fantástica, porque se fosse boa mesmo, quem estava lá eram os filhos da elite, os pobres estariam noutra. Então, eu acho que nós temos que mudar de comportamento. Nós temos que voltar a revolucionar o nosso jeito de fazer política outra vez. Não é voltar a ser radical, a ser sectário, não. É voltar simplesmente a acreditar naquilo que nós falamos quando nos criamos o PT. O PT, sabe, é a voz do povo desse país e, portanto, o PT tem que se comprometer a fazer essa revolução. Veja, o diretor de uma escola não pode ser indicação do prefeito ou indicação de um vereador. Por que o diretor na escola não é votado pela comunidade? Para cada pai e cada mãe que tiver um aluno no bairro, vai lá votar. E depois fiscaliza. Depois faz passeata contra a diretora. Se ela for boa, faz passeata a favor da diretora. Porque esse é o jeito da gente mudar a lógica no Brasil. Porque não vai ter todo o dinheiro que a gente precisa. E você sabe que o orçamento está curto. Mas eu acho que quando falta orçamento, tem que aumentar a política. Normalmente o prefeito, quando ele não acredita no povo, que a coisa está curta, ele se esconde. Não é isso? Não tem dinheiro, eu não vou na rua, não. Eu não vou em tal lugar, eu não vou... Não. Eu acho, Maria, que vocês também servem de exemplo. As coisas estão mal? Estão mal. Eu vou dizer para o povo porque está mal. Eu vou conversar com as pessoas porque está mal, porque não é a tua responsabilidade. O orçamento não é teu. A prefeitura não produz dinheiro, ela arrecada. Então, nós não temos que ter medo de dizer para o povo que não tem. E eu acho que outra vez a gente pode ensinar como garantir a participação cidadã da sociedade numa gestão democrática. Eu, Marinho,
Acho que as experiências que vão ser colocadas aqui deve ser publicado um livro e, quem sabe, publicado um vídeo, porque o que nós precisamos é fazer com que as pessoas recebam informação. A outra coisa, Marinho, que nós temos que construir é sonhos. Eu fico imaginando, Marinho, se a gente está agindo corretamente, sabe, nas nossas atividades culturais. Eu fico imaginando, sabe, como é que a gente pode trabalhar a cabeça da juventude brasileira, sabe, para saber como é que a gente pode governar em função de uma juventude cibernética. Em função, você está vendo, eu estou aqui falando da Marisa Talapes, do zap-zap dela. É assim. Você vai querer namorar, a pessoa fala, não, dá um tempinho, meu filho, que eu estou aqui com as minhas amigas no meu grupo. Sabe? O pai está brigando com o filho está falando com a namorada no Canadá, só que no zap-zap. Sabe? Essa sociedade cibernética que sabe as coisas antes delas acontecerem, como é que a gente lida com ela? Como é que a gente dá resposta? Porque antes a gente esperava de noite para ver, ou no dia seguinte. Agora não. Agora, antes da gente falar, já está acontecendo. O que você falou aqui, Pepito, foi transmitido ao vivo. Certamente, a muchacha que te pediu em casamento estava assistindo. E certamente ela ficou mais apaixonada. E agora nós precisamos dobrar a segurança para te levar no aeroporto para você não ser sequestrado. Era o que faltava. Pepe Mujica desaparece em Brasil, sequestrado por uma jovem apaixonada. Não vamos permitir que isso aconteça, não, porque, primeiro, porque eu sou amigo da tua esposa, sabe? E segundo, porque nós queremos você mais livre para fazer política. Pode ficar apaixonado. Então, como é que a gente trabalha a cabeça dessa juventude? Quais são as propostas que a gente pode fazer para ela, se não for a de passar esperança e sonho no futuro? A gente, primeiro, veja, o político, Pepe, o político, normalmente, ele parte do pressuposto que as pessoas têm que ser agradecidas a ele pelas coisas que ele fez. No fundo, o político gostaria que a gente passasse na rua e o povo tivesse assim. Porque a gente acha que ele tem que agradecer. Meu Deus do céu! O problema é que quanto mais você faz, mais ele se sente no direito de querer mais. Ora, essa é uma coisa fantástica, porque ele quer cada vez mais conquistar mais coisas. Quem é sindicalista sabe que a gente pede aumento de salário, faz 40 dias de greve, pega 10%, só vale para o primeiro mês, né, Rafael? No segundo mês, o cara já está puto, querendo fazer outra greve. Na sociedade é assim. Eu vi aqui a molecada com a placa do ProUni. O ProUni, Pepe, foi um programa que nós fizemos aqui nesse país. As universidades particulares deviam imposto para o governo. Nós, então, resolvemos trocar a dívida do imposto por bolsa de estudo para pobres e negros que estudassem escola pública nesse país. Já colocamos 1,5 milhão de jovens da periferia nas universidades desse país. Agora, obviamente que eles são agradecidos. E nós somos agradecidos pelo esforço deles de estudarem, e eles são agradecidos pela oportunidade que nós demos. Mas acontece que quando um jovem desse termina o curso, ele começa a ficar frustrado. Porque ele pensou, eu vou estudar, vou ter uma profissão, vou ganhar um salário um pouco maior, vou melhorar a minha vida, vou comprar uma casinha para minha mãe, porque todo mundo quer dar uma casinha para a mãe. Isso que eu acho fantástico. Todo mundo.
jogador de bola, até adolescente que comete crime, você pergunta, por que você foi preso? Porque eu estava nervoso, porque não sei das contas. De que você gosta? Da minha mãe. O que você quer fazer para tua mãe? Quero dar uma casinha para minha mãe. Todo mundo quer dar uma casa para a mãe. Eu acho extraordinário isso. Agora, esses meninos se formam e quando vão procurar emprego, o salário não é como eles imaginavam. Então, aquilo que era maravilhoso começa a ficar penoso. É como casar pela internet. Se você não olhar direito, se você não conhecer direito, pode dar certo, mas pode não dar certo. Então, essa meninada se formou, agora nós temos que ter uma outra preocupação. É criar as condições deles poderem ter um trabalho com salário mais justo, melhorar a qualidade do emprego deles, melhorar a quantidade de vida dele, para ele poder melhorar a vida da família dele. É o lógico que é o normal. Na hora que eles vão tendo acesso, eles vão querendo mais. E isso é uma coisa que acontece na sociedade brasileira. E essa meninada que está no ProUni, muitas vezes eles são vítimas de bullying. Gostaram de eu falar bullying? É uma coisa nova. Está na moda agora. Porque essa meninada chega numa escola de classe média, que paga R$1.000 a mensalidade, eles sentam no mesmo banco e as pessoas ficam com raiva dele porque eles estão estudando de graça. Ficam. Não é fácil, esse país não é fácil, não. Esse país é complicado, Pepite. Porra, se eu fosse autorizar aqui plantar maconha, Pepe. Ok. Olha, qual é o grande problema que a gente está enfrentando hoje na discussão do Plano Nacional de Educação? A questão de gênero. Como é que está, Padilha? Está uma guerra. Está uma guerra, porque os conservadores das igrejas desse país não querem ouvir falar em discutir gênero dentro da escola. Não querem. E qual é a outra coisa que está sendo discutido? A diversidade. É outro tema que os conservadores não querem discutir no plano de meta. Duas coisas que eles não querem que discuta: gênero e diversidade. Olha, no melhor momento em que a gente pode educar as crianças, no melhor momento em que a gente pode formar novos cidadãos e novas cidadãs, no momento em que a gente pode, a partir da escola, fazer as pessoas evoluírem como seres humanos, os conservadores querem que continue do jeito que está. Não é possível, gente. Não é possível. E isso só vai ser vencido se vocês forem à luta. Participar das sessões nas câmaras de vereadores. Porque senão, os vereadores agora só estão pensando na próxima eleição já. Então é só o momento de cobrar deles. Então, queridos companheiros e queridas companheiras, ficaria mais fácil se eu tivesse lido o meu discurso. Mas eu queria dizer para vocês que eu sou um cidadão hoje mais preocupado do que era antes. Ontem, Pepe, eu estava quieto no meu lugar, muito quieto. Eu fazia 5 anos que eu não dava uma entrevista, porque eu acho que quem tem que dar entrevista é quem está governando. Ex-presidente tem que aprender a ser ex-presidente. Você agora vai ter que aprender a ser ex-presidente. Você não pode ficar dando palpite em tudo que o Tabaré vai fazer. Você vai ter que ficar quietinho, muitas vezes angustiado, muitas vezes querendo falar, mas tem que se comportar direitinho. Porque esse é o papel de um ex-presidente, é permitir que quem foi eleito governe o país. Vai acontecer lá, se o Scioli for eleito presidente, vai acontecer com ele, com a Cristina, do mesmo jeito. Então, querido companheiro, eu então resolvi, Marinho, começar a falar um pouco mais. Eu resolvi começar a falar
eu agora é o seguinte, eu agora vou falar, eu agora vou viajar, agora vou dar entrevista, eu agora vou incomodar. De vez em quando a direita desse país, de vez em quando a direita reacionária desse país, eles resolvem dizer o seguinte: o Lula está morto, o Lula já era. E eu vou dizer para eles, eu concordo plenamente de uma frase que você falou. Não existe, uma vez o Chaves brigou comigo, porque eu dei uma entrevista e estava a imprensa venezuelana, e eu disse o seguinte: todo homem que se sente insubstituível e imprescindível, quando ele começa a pensar isso, está nascendo dentro dele um ditador. Porque não existe ninguém insubstituível nem imprescindível. Agora, a verdade é que também você não cria líderes como você faz pão. Sabe quantos anos vai demorar para criar o novo Pepe Mujica? Muito tempo. Porque não é só a quantidade de aulas, não é só a quantidade de livros que você leu. É que tem uma parte do nosso aprendizado que vem do tempo de vida da gente. Um homem como esse, que está aqui com essa doçura, ficou 14 anos preso, dos quais 7 numa solitária. Então, um companheiro como esse, com a sabedoria que ele acumulou, a gente não acumula na universidade. A gente acumula com o tempo, caindo, levantando, apanhando, batendo. Então, como eu tenho as costas largas, e já apanhei demais na minha vida, eu vou ver se eles dão um pouco de sossego para a nossa querida Dilma, sabe? E começa a se incomodar comigo outra vez, sabe? Porque eu, na verdade, Pepito, eu estou naquela fase de quem está esperando o dia de aposentadoria. Estou com vontade, está na hora de cuidar da dona Marisa, que está ali, evitando que apareça uma muchacha de 20 anos me propondo casamento. Sabe? Mas as pessoas não me deixam em paz. Os adversários, todo santo dia falam no meu nome. Todo santo dia. E eu aprendi uma coisa, querido. Você só consegue matar um pássaro se ele ficar parado no galho olhando para você assim, você mata. Se ele ficar voando ou pulando, é difícil. Então é o seguinte, eu voltei a voar outra vez. Então, é o seguinte. Muito bem. Nova salva de palmas para os dois meninos aqui. Dois meninos fantásticos, Mujica, Lula. E quero, em nome do povo de São Bernardo, homens e mulheres,
companheirada maravilhosa aqui, agradecer de coração esse momento, e sirva aqui como uma homenagem ao Mujica e ao presidente Lula, os nossos agradecimentos, meu muito obrigado. Vamos aqui agora, o cerimonial vai coordenar aqui um momento aqui, mas queria agradecer, a Leila acabou de chegar e o Beto, né, da Faculdade das Américas, a Nilza fez referência aqui de manhã, Leila, os nossos agradecimentos. Eles foram atender um chamamento público para patrocinar os custos desse seminário, então, meu muito obrigado, a salva de palmas a eles aqui, a todos os amigos e amigas que participaram. Comentar o prefeito Donizete, que chegou final, né, depois, junto com o prefeito, tem o prefeito Maurício, Fernão Dias, ontem teve aqui o prefeito Marquinhos, enfim, aos prefeitos, a todos os amigos aqui presentes, deputados. E, acima de tudo, os nossos agradecimentos. Ontem teve mesas importantes, debate, hoje teve uma mesa de manhã, e essa é a mesa de encerramento. E seguramente vocês trouxeram aqui grandes mensagens, né, inclusive de proposição, que fizeram, né, para nós, para a nossa militância, para o PT e os partidos comprometidos aqui também, os partidos aliados, enfim, com esse momento democrático do nosso país. E uma grande resolução que vocês propõem para nós é a busca da construção de novos passos, né? De novos entendimentos a partir da diversidade, das diferenças. O Pepe falou de respeitar as diferenças, né? E, na verdade, a partir das divergências, diferenças, que se constrói entendimento, que se constrói o entendimento coletivo, né? A partir do indivíduo, das individualidades de cada um, mas, acima de tudo, a partir do combate à intolerância, o ódio e a indiferença, a partir da solidariedade, né? Então, a instituição da solidariedade, da paciência, muitas vezes, mas da ousadia, né? Então, a ousadia que nós precisamos ter a cada dia, a busca da construção do novo, compreendendo sempre as dificuldades que estão sendo colocadas a cada dia. Dizem que quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem alguém e muda as perguntas, né? E muito provavelmente tem novas perguntas que nós devemos passar a responder. Mas a certeza que juntos, com a participação, nós saberemos encontrar as respostas para as novas perguntas, né? Então, creio que esse é o que nós buscamos exercitar no dia de ontem e no dia de hoje. Queria, de coração, agradecer a contribuição, de novo, de todos os palestrantes dos 2 dias, mas, acima de tudo, calma, Nilza, está ansiosa, meu Deus, oi? Mas, acima de tudo, agradecer essas 2 figuras humanas aqui, grandes lideranças, tá certo, pessoal? Parabéns, obrigado, que Deus abençoe, que vocês tenham muita vida para continuar liderando a luta na América Latina. Valeu! Muito obrigado ao prefeito Luiz Marinho. Peço que todos permaneçam sentados, nossas autoridades permaneçam aqui no palco, porque hoje